perceber que as coisas atuais da física são complicadíssimas e impossíveis de entender? Bom, uma das funções do nosso canal é também trazer toda essa física atual de uma maneira acessível e fácil de entender. E o tópico de hoje são ondas gravitacionais, o Prêmio Nobel de 2017. Eu sou a Kaori, falando pelo canal Ciência em Si, um jeito gostosinho de falar sobre ciência. Por exemplo, ondas gravitacionais. A primeira palavra é ondas. E você sabe o que são ondas? Sabe quando você está de férias, na praia, de boaça, e aí você está lá no mar, na parte funda, onde tem aquelas marolinhas? Aí vem uma marolinha, o que você faz? Isso é uma onda passou por você. Então vamos lá, gente, você sabe o que são uma onda? Bom, se você sabe o que é uma onda, então você já sabe metade do que são ondas gravitacionais. Bom, e a outra metade? Vamos tentar entender um pouquinho mais. No vídeo passado eu comentei sobre a vida e a morte de estrelas. E um possível destino para uma morte de estrela é a estrela virar um buraco negro. Bom, e um buraco negro nada mais é que uma bola, uma região no espaço, onde tudo que cai lá dentro vai ser perdido, vai ficar lá dentro. Nada pode escapar, nada. Bom, e um buraco negro, ele está no espaço. Assim como o Sol está no espaço, a Terra está no espaço, o buraco negro também está lá no espaço. Bom, e a gente precisa também entender como que esse buraco negro se comporta no espaço. Ele pode ficar ali parado, mas às vezes também ele pode sair para dar uma passeada. Mas como será que um buraco negro anda? O que será que acontece quando ele anda? Para entender um pouquinho melhor isso, nós podemos usar uma analogia, ainda na nossa praia, agora com um barco. Você está lá de férias e você resolve alugar um barquinho para ir passear ali no mar. E aí você está ali no seu barquinho, todo mundo tem um barco, né? Nossa senhora, Kaori. E você está ali no seu barquinho e você resolve olhar para trás. E o que você vê? Você vê o rastro do barco. Você vê ondas em forma de triângulo sendo deixadas para trás. Então, conforme o barco vai passando, ele vai causando ondas no mar. E o buraco negro é a mesma coisa. Conforme o buraco negro vai andando, ele vai deixando um rastro de ondas, igual o barco deixa ondas no mar. Só que no caso, o barco seria o buraco negro, o mar seria o espaço-tempo, que é onde o buraco negro está, e essas ondas do mar seriam então as ondas gravitacionais. Bom, estou dizendo aqui apenas sobre buraco negro, mas todas as coisas que têm massa, ao se movimentar, vão produzir essas ondas gravitacionais. A única diferença é que você tem um barquinho e você tem um barcão. Um barquinho vai causar umas marolinhas, enquanto um barcão vai causar ondas ainda maiores e mais fáceis de serem detectadas. Então, quanto maior a massa do objeto, maior serão as ondas gravitacionais. E aqui nesse exemplo, estou usando o buraco negro porque são as coisas mais massivas que nós encontramos no universo. Então, são eles que deixarão maiores rastros de ondas gravitacionais. Bom, então nós entendemos que, assim como um barco anda no mar, deixa as ondas, os buracos negros, ao andarem, também vão deixar ondas gravitacionais. Interessante, né? Bom, e eu disse que os buracos negros comem coisas. Tudo que cai lá dentro fica lá dentro para sempre. Mas será que um buraco negro pode comer outro buraco negro? Pergunta pertinente. E a resposta é que sim. Bom, e como é que isso acontece? Para um buraco negro poder comer o outro, eles precisam se encontrar, eles precisam estar próximos, certo? Mas eles não vão assim tão diretamente ao encontro um do outro. Na verdade, eles fazem uma dancinha, um charmezinho antes de comer o outro, antes de fundir o outro. Então, o que acontece? Eles têm que fazer um caminho espiralado. Então, vamos colocar numa analogia de novo o nosso barco. Nós temos um lago. Então, você tem
dois barcos. Você coloca um barco desse lado e um barco desse outro lado. Esses dois barcos têm que se encontrar no meio, que é onde eles vão se fundir. Mas para chegar lá, eles têm que fazer um caminho caracol, um caminho espiralado. Então o que vai acontecer? Tem um barco aqui, e eles vão fazer esse movimento aqui, essa dancinha aqui. E você sabe que conforme o barco vai andando, vai causando ondas. Então aqui, quando eles estão longe, as ondas são fraquinhas. Mas conforme eles vão chegando mais e mais perto, essas ondas vão ficando ainda maiores e o mar, o lago, vai ficando ainda mais turbulento. E agora vamos pensar que, em vez de barquinhos, nós temos buracos negros. E esses buracos negros, ao chegar um perto do outro, vão causando ainda maiores, ainda mais intensas ondas gravitacionais. Eles vão espiralando, até que eles se mergem. Bom, muito interessante, parece ser muito legal, mas e aí? O que essas ondas gravitacionais fazem? Porque se eu tô na água e tem uma onda, eu sei que eu vou fazer isso. Mas o que acontece se tem uma onda gravitacional e ela passa por mim? Na verdade, o que ela vai fazer é, essa onda está no espaço-tempo, assim como nós. E na verdade, o que essa onda vai fazer é, vamos imaginar que esse aqui é uma bola, uma esfera, um anel. Ao passar a onda gravitacional, ela vai fazer assim e assim, assim e assim. Assim como nesse GIF aqui. Bom, então você pode falar assim, Kaori, isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque, olha, nunca vi isso, ninguém nunca falou disso, é uma mentira. Calma, não é uma mentira. Na verdade, essas ondas gravitacionais acontecem de verdade. É só que essa deformação nas coisas é da ordem de 0,01 do metro. Então é muito pequena e é totalmente imperceptível aos olhos humanos. E é tão difícil de medir essas ondas gravitacionais que, para você ter uma ideia, essa teoria de ondas gravitacionais foi proposta 100 anos atrás com Einstein. E apenas em 2015 nós fomos capazes de detectá-las. Porque ela é tão pequena que precisa de muita tecnologia. E essa descoberta foi tão importante, foi tão relevante, que levou o Prêmio Nobel de 2017. Você pode falar, Kaori, essas ondas gravitacionais mudam 0,001 da minha vida. Ou seja, nada. Não achei interessante e eu acho que não merece o Prêmio Nobel. Na verdade, ela é muito mais do que isso. Não é apenas sobre a deformação que ela causa no espaço-tempo, mas sim a comprovação de uma teoria física. Porque tudo isso é muito teórico, é muito imaginado. A gente não tinha nenhuma comprovação realmente, até 2015. E com essa comprovação, sabendo que ondas gravitacionais existem, sabendo que os buracos negros podem se comportar dessa maneira e causar ondas desse tipo, abre inúmeras áreas da física. E imagina quantas coisas ainda mais estão por vir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, aprendido um pouquinho mais sobre ondas gravitacionais e percebendo que a física atual, apesar de parecer complicada, ela não é. A gente pode fazer analogia com coisas do dia a dia e transformar esse conhecimento muito mais acessível para nós. Então, física é legal e fique ligado nos nossos próximos vídeos. É isso aí, gente. Um beijo. Deixe o seu joinha, não esquece de comentar nos nossos vídeos, se inscrever no canal e te espero no próximo vídeo. Um beijo!